Em Jerusalém, um dos lugares mais sagrados e disputados do planeta, existe um muro que concentra a fé e a história de milhões de pessoas. O Muro das Lamentações. Diariamente, o mundo testemunha peregrinos tocando suas pedras milenares, inserindo preces e desejos em suas frestas desgastadas pelo tempo. É um ícone global, um símbolo de resistência e esperança. Contudo, a imagem que conhecemos, essa face exposta ao sol e às orações, é apenas a ponta de um iceberg colossal. O que a maioria não sabe é que a verdadeira magnitude desta estrutura não está à vista, mas sim enterrada, escondida nas profundezas da Terra. Sob a cidade moderna, uma rede de túneis revela um segredo de engenharia que abala nossas concepções sobre o mundo antigo. Um paradoxo de pedra que desafia a lógica e a própria história. Para entender esse mistério é preciso descer, deixar a luz do dia para trás e entrar em um mundo subterrâneo, onde o ar é frio e denso, com o peso de milênios. Os túneis do Muro Ocidental não são apenas uma escavação arqueológica, são uma máquina do tempo. À medida que se avança por corredores estreitos, cada passo nos leva mais fundo no passado, camada por camada. As paredes que nos cercam não foram construídas por homens modernos. Elas são a base original do Monte do Templo, a fundação sobre a qual a história foi escrita, destruída e reescrita. E é aqui, longe dos olhos do público, que a escala do projeto se torna quase incompreensível. As pedras crescem em tamanho, transformando-se de blocos de construção em verdadeiros monólitos, titãs de calcário encaixados com uma precisão que beira o impossível. O clímax dessa jornada subterrânea é o encontro com uma única pedra que desafia a razão. Conhecida como a Pedra Ocidental, ela é o maior bloco de construção já descoberto no mundo antigo, e possivelmente em toda a história humana. Com mais de 13 metros de comprimento e cerca de 3 metros de altura, seu peso estimado ultrapassa as 570 toneladas. Para se ter uma ideia, isso equivale ao peso de 3 baleias azuis adultas, ou de um avião Boeing 747 completamente lotado. E não estamos falando de um conglomerado de rochas, mas de um único e maciço bloco de pedra, cortado com faces perfeitamente lisas e transportado de uma pedreira distante para ser posicionado aqui, no coração da fundação. Vê-la pessoalmente é uma experiência que humilha. Ela não parece ter sido colocada ali por mãos humanas. É neste ponto que a admiração se transforma em um profundo questionamento. Como? Como uma civilização de 2000 anos atrás, supostamente equipada apenas com ferramentas de bronze, roldanas de madeira e força bruta, conseguiu realizar tal feito? As explicações oficiais falam de milhares de homens e animais trabalhando em uníssono, mas a física por trás da tarefa é assombrosa. Mover um bloco de 570 toneladas por terreno irregular, erguê-lo e encaixá-lo com uma precisão milimétrica, sem o auxílio de guindastes motorizados ou tecnologia hidráulica, parece pertencer mais ao reino da mitologia do que da engenharia. Guindastes modernos, os mais potentes do mundo, teriam dificuldade em executar uma operação tão delicada. Estamos diante de uma anomalia tecnológica, um feito que simplesmente não se encaixa na narrativa que nos foi contada. Este não é apenas um enigma sobre uma pedra. É um paradoxo que questiona a totalidade do nosso entendimento sobre as capacidades dos nossos antepassados. A Pedra Ocidental não está sozinha. Ela faz parte de uma fileira de outros megálitos, cada um pesando centenas de toneladas. Isso não foi um acidente ou um esforço único, mas um método de construção deliberado e sistemático. Por que construir algo em uma escala tão sobre-humana, especialmente a parte que ficaria para sempre enterrada e invisível? A resposta para como eles fizeram isso pode ser a mesma resposta para o porquê. Talvez não estejamos lidando com uma questão de força, mas com uma forma de conhecimento que foi perdida. Uma tecnologia esquecida ou uma compreensão das leis da física que nos escapa e que transforma este muro subterrâneo na prova silenciosa de um passado muito mais avançado do que ousamos imaginar. Para decifrar o enigma dessas pedras, a história e a lenda nos empurram para um único nome, um que ecoa através dos milênios com peso quase divino: Salomão.
Embora os registros históricos atribuam a grande expansão do Monte do Templo a Herodes, o Grande, a tradição sussurra uma verdade mais profunda. Ela afirma que as fundações, o coração primordial sobre o qual tudo foi erguido, pertencem a uma era de milagres e sabedoria celestial. As pedras que vemos não seriam apenas o trabalho de homens, mas o alicerce de um projeto concebido nos céus e executado na terra por um rei escolhido. A chave para tal proeza não estaria em músculos ou máquinas, mas na mente de seu Criador. O Livro dos Reis nos conta que Salomão não pediu a Deus riquezas ou poder, mas sim um coração sábio e entendido. Essa sabedoria não era meramente filosófica, era um dom divino, um conhecimento que abrangia arquitetura, engenharia e talvez ciências que hoje consideramos perdidas. O templo não foi apenas um ato de fé, mas a materialização dessa inteligência sobre-humana. Era a prova de que, com o favor divino, a humanidade poderia transcender suas limitações, moldando a própria rocha como se fosse argila. E essa sabedoria se manifestou de uma forma que desafia a lógica. Uma das passagens mais enigmáticas sobre o templo descreve um silêncio absoluto no local da obra. A Bíblia afirma que nem martelo, nem machado, nem qualquer outra ferramenta de ferro se ouviu na casa enquanto era edificada. Imagine a cena. Pedras de centenas de toneladas, extraídas, transportadas e encaixadas com precisão milimétrica, tudo sem o som característico da construção. Este detalhe transforma um mistério de engenharia em um enigma quase sobrenatural, sugerindo uma tecnologia tão avançada que sua operação era silenciosa, quase mágica. A grandiosidade e o silêncio da construção não eram para ostentação. Refletiam o propósito cósmico do templo. Na tradição judaica, o local não era um ponto qualquer no mapa, mas o Even HaShetia, a pedra fundamental a partir da qual o próprio mundo foi tecido. Era o eixo do universo, o ponto de conexão literal entre o céu e a terra, projetado para ser a morada física da presença de Deus. Cada bloco perfeitamente ajustado, cada medida divinamente inspirada, não era apenas para sustentar um edifício, mas para sustentar a própria ordem da criação, ancorando o sagrado no mundo material. Assim, quando olhamos para essas pedras colossais, não vemos apenas os restos de uma antiga estrutura. Estamos testemunhando os ecos petrificados da sabedoria de Salomão. Elas são a prova tangível de uma era em que o conhecimento humano, amplificado pelo divino, podia realizar o impossível. O silêncio que envolveu sua construção agora é espelhado pelo silêncio que envolve seu mistério, desafiando nossos engenheiros e historiadores. Cada fissura na rocha é um hieróglifo de um conhecimento perdido, o testamento de um rei cuja mente foi um canal para o arquiteto do universo, deixando um quebra-cabeça que ainda hoje tentamos montar. A sabedoria de Salomão ergueu o primeiro lar para Deus na terra, um ato de fé, mas a história deste monte sagrado é uma tapeçaria tecida com fios de fé e de uma ambição puramente humana. Séculos depois, um novo rei, movido não pela inspiração divina, mas pelo desejo de imortalidade terrena, olharia para esta mesma colina. Ele não via apenas um local sagrado, mas uma oportunidade, uma tela em branco para gravar seu nome na história, não com a bênção dos céus, mas com a força de milhares de homens e uma engenharia que rivalizaria com a própria Roma, mudando para sempre a face de Jerusalém. Este rei era Herodes, que a história chamaria de o Grande, um mestre da política, da intriga e, acima de tudo, da construção. Ele não pertencia à linhagem de Davi. Era um idumeu, um rei cliente nomeado por Roma para governar a inquieta Judéia. Sua posição era precária, um equilíbrio constante entre agradar seus senhores romanos e apaziguar seus súditos judeus, que o viam como um usurpador e um tirano. Para Herodes, a arquitetura era uma ferramenta de Estado. Cada fortaleza, palácio e aqueduto era uma declaração de poder. E seu projeto mais audacioso seria a renovação do coração espiritual do judaísmo, um gesto calculado para ganhar legitimidade. E aqui reside a verdade que redefine nossa compreensão do local.
A verdade chocante para muitos é que as pedras mais colossais que hoje nos assombram, incluindo a pedra ocidental de mais de 500 toneladas, não foram talhadas sob a inspiração de Salomão. Elas são a assinatura de Herodes gravada em calcário. Seu plano era de uma megalomania sem precedentes. Ele não apenas reformou o templo, ele dobrou o tamanho de toda a plataforma do monte. Ele criou um dos maiores recintos sagrados do mundo antigo, nivelando o topo da montanha e erguendo muros de contenção colossais para suportar a nova e vasta esplanada. O contraste nas motivações é absoluto. A construção de Salomão foi um ato de obediência, o cumprimento de uma promessa divina. Era um projeto voltado para dentro, um santuário para abrigar a presença de Deus. Já o projeto de Herodes, embora envolto em linguagem de devoção, era fundamentalmente uma exibição de poder voltada para fora. Era uma mensagem para o povo da Judéia sobre sua capacidade de realizar o impossível, e uma mensagem para Roma sobre a magnificência de seu reino. O Templo de Salomão buscava a glória de Deus. A expansão de Herodes buscava a glória de Herodes. Essa ambição nos deixa com um paradoxo profundo. O Muro das Lamentações, o local mais sagrado do judaísmo, onde milhões oram pela destruição do templo, não é uma parede do santuário em si. É, na verdade, uma seção do muro de contenção ocidental construído por Herodes. A ironia é imensa. A megalomania de um rei controverso, um tirano para muitos, criou o próprio palco físico para séculos de fé, lamento e esperança. Sua tentativa de alcançar a imortalidade secular acabou servindo a um propósito espiritual que ele, em sua busca por poder, jamais poderia ter previsto. A ambição de Herodes, por mais grandiosa que fosse, seria apenas um sonho delirante, sem uma resposta para a pergunta mais fundamental de todas: como? Como uma civilização, desprovida de motores a diesel e guindastes hidráulicos, conseguiu extrair, transportar e assentar com precisão milimétrica pedras que pesam o mesmo que 3 baleias azuis adultas? O segredo não reside em tecnologias alienígenas, mas em uma forma de genialidade humana que hoje nos parece quase sobrenatural. Tudo começava na pedreira, a poucos quilômetros de distância. Ali, mestres canteiros não usavam dinamite, mas sim uma técnica paciente e engenhosa. Eles esculpiam canais profundos na rocha calcária, definindo os contornos do bloco colossal. Nesses canais, inseriam cunhas de madeira seca e em seguida derramavam água sobre elas. Ao longo de horas e dias, a madeira inchava com uma força irresistível, uma pressão silenciosa e implacável que, por fim, fraturava a rocha-mãe exatamente ao longo das linhas traçadas, libertando o Leviatã de pedra. Uma vez liberto, o monólito de 500 toneladas apresentava o segundo desafio monumental: o transporte. A solução, segundo arqueólogos e engenheiros, era uma combinação de força bruta e física inteligente. Imagina-se que o bloco era posicionado sobre um gigantesco trenó de madeira, que por sua vez deslizava sobre uma trilha de toras de madeira que funcionavam como rolos. Milhares de trabalhadores, organizados em equipes que agiam em perfeita sincronia, puxavam o trenó com cordas grossas, enquanto outros corriam para pegar as toras que ficavam para trás e colocá-las na frente, criando uma esteira rolante primitiva e contínua. O caminho era provavelmente lubrificado com água ou argila úmida para reduzir o atrito. Não era apenas força, era uma coreografia de esforço, uma sinfonia humana onde cada movimento era calculado para mover o impossível, centímetro por centímetro. A jornada da pedreira até o monte do templo não era plana. Envolvia a superação de inclinações que tornariam a tarefa exponencialmente mais difícil. Para vencer a gravidade, os engenheiros de Herodes teriam construído rampas massivas de terra e madeira, criando um plano inclinado suave para arrastar as pedras para cima. A construção dessas rampas era por si só um projeto de engenharia colossal, exigindo tanto esforço quanto o próprio transporte das pedras. É uma proeza de logística que desafia a imaginação moderna.
Se você está tão fascinado quanto nós por essa engenharia ancestral, deixe seu like para nos ajudar a desvendar mais mistérios como este. E comente abaixo. Qual teoria sobre o transporte você acha mais plausível? A dos rolos ou alguma outra que você conheça? Chegar ao local da construção era apenas metade da batalha. O desafio final era erguer a pedra e encaixá-la em seu lugar na muralha, muitas vezes a dezenas de metros de altura, com uma precisão tão perfeita que uma lâmina de faca não consegue passar entre as juntas. Acredita-se que eles usavam sistemas complexos de alavancas, contrapesos e possivelmente guindastes de madeira rudimentares, operados por centenas de homens. Cada bloco era pré-cortado e numerado na pedreira, um quebra-cabeça de escala titânica. No local, equipes especializadas usavam as alavancas para fazer ajustes finos, movendo o peso de um lado para o outro, subindo e descendo a pedra, até que ela se assentasse perfeitamente, sob o olhar atento do arquiteto-chefe. Um único erro de cálculo, um único momento de desatenção, e a pedra de 1 milhão de quilos poderia esmagar tudo e todos abaixo. Essa operação não era o trabalho de escravos desorganizados, mas sim de uma força de trabalho altamente qualificada e estratificada, composta por dezenas de milhares de homens. Havia os canteiros, os transportadores, os carpinteiros que construíam as rampas e os trenós, e, acima de tudo, os engenheiros e arquitetos que orquestravam essa dança complexa. Esse cérebro coletivo, capaz de planejar a logística, gerenciar os recursos e coordenar o esforço de uma cidade inteira de trabalhadores, era o verdadeiro segredo por trás da construção. A tecnologia era simples, madeira, corda, pedra e músculo, mas a aplicação dessa tecnologia, através de uma organização social e intelectual impecável, foi o que permitiu que a ambição de Herodes se transformasse em uma realidade de pedra que perdura até hoje. Mas a engenhosidade humana e a ambição de um rei são apenas uma camada da história. Essas pedras, assentadas com uma precisão que desafia o tempo, não são apenas testemunhas do poder de Herodes. Elas são testemunhas silenciosas de algo muito maior, de palavras que ecoaram por esses mesmos pátios séculos antes de sua destruição. Palavras de um profeta da Galileia, que, ao olhar para a magnificência do templo, declarou que chegaria o dia em que não ficaria ali, pedra sobre pedra, que não fosse derrubada. Uma afirmação impensável, diante da estrutura mais sagrada e aparentemente indestrutível do mundo judaico. Menos de 40 anos depois, a profecia se cumpriu com uma violência literal e assustadora. As legiões romanas de Tito não apenas conquistaram Jerusalém, elas a aniquilaram. O templo, adornado com ouro, tornou-se uma armadilha. O incêndio que o consumiu foi tão intenso que o ouro derreteu, escorrendo pelas frestas das pedras. Em sua ganância, os soldados arrancaram cada bloco um por um em busca do metal precioso. A profecia não foi uma metáfora, foi um roteiro preciso para a desolação, uma destruição sistemática que transformou o centro espiritual judaico em um monte de ruínas. Que aqui reside o paradoxo que fascina até hoje. Se não ficou pedra sobre pedra, o que são estas muralhas colossais? O que é o Muro das Lamentações, se não uma parede de pedras empilhadas? A chave está na precisão da profecia. As palavras se referiam especificamente aos edifícios do templo: o Santo dos Santos, os pátios, os pórticos. A plataforma, a massiva obra de contenção de Herodes, foi em grande parte poupada. A destruição foi cirúrgica, o coração foi arrancado, mas a fundação, o alicerce que define o local sagrado, permaneceu. Uma preservação tão intencional quanto a própria destruição. Essa permanência não é um acaso histórico. Para milhões é um sinal profético. As pedras que restaram não são apenas um memorial para o que foi perdido, são a base para o que está por vir. Elas ancoram o monte do templo, servindo como a fundação inegável para a profetizada construção de um terceiro templo. Cada peregrino que toca estas pedras não está apenas lamentando o passado, mas orando por um futuro previsto nos textos sagrados. O peso que sentimos ali não é apenas o da história, é o peso da expectativa,
a tensão de um ato final ainda não encenado neste palco de pedra. Assim, as pedras de Herodes transcendem sua própria história. Elas evoluem de monumentos de engenharia para guardiãs de um cronograma divino. Elas ouviram os sussurros dos sacerdotes, o clamor das multidões, a sentença de um profeta e o estrondo da conquista romana. E agora, em seu silêncio milenar, elas aguardam. Não são mais apenas matéria inerte, mas participantes ativas em uma narrativa cósmica que se desenrola lentamente ao longo dos séculos. O que mais elas testemunharão? Que segredos futuros estão destinados a guardar? A resposta está gravada, não na superfície, mas no próprio propósito de sua existência duradoura. As profecias que ecoam através dos séculos não apontam para um conceito abstrato, mas para este exato pedaço de terra. Aqui, neste platô rochoso em Jerusalém, o invisível se torna palpável, transformando história em um campo de batalha espiritual. Este não é apenas um local de peregrinação, é um vórtice de poder, um ponto de singularidade onde as linhas do céu e da terra se cruzam. 3 das maiores religiões monoteístas do mundo convergem aqui, não em harmonia, mas em uma disputa milenar pela primazia. Judaísmo, cristianismo e islamismo reivindicam estas pedras como o epicentro de sua fé, o fundamento de sua identidade e a chave para seu futuro profético. Para o povo judeu, este lugar é o umbigo do mundo, a pedra fundamental da qual a criação emanou. É o Monte Moriá, o local sagrado do teste de Abraão. Foi aqui que o rei Salomão ergueu o primeiro templo, a morada terrestre de Deus, e onde o segundo templo se ergueu como farol para a nação. O Muro das Lamentações é seu último vestígio visível, um muro que hoje suporta o peso de milhões de preces e lágrimas. A identidade judaica está entrelaçada com este solo, e a esperança pela construção do terceiro templo é uma força motriz que molda a fé e a geopolítica até hoje. Para o mundo islâmico, este mesmo platô é o Haram al-Sharif, o nobre santuário, o terceiro local mais sagrado do Islã. A tradição sustenta que foi daqui que o profeta Maomé, em sua milagrosa viagem noturna, ascendeu aos céus. O domo da rocha, com sua cúpula dourada, marca o ponto exato desta ascensão. Ao lado, a mesquita de Al-Aqsa simboliza a presença e permanência do Islã em Jerusalém. Para mais de 1 bilhão de muçulmanos, a soberania sobre este local é inegociável, um pilar de sua identidade global e um testamento da conclusão da revelação profética, tornando seu controle uma questão de honra e fé. O cristianismo, embora não reivindique a posse de estruturas, vê este lugar como o palco central do ministério de Jesus. Ele caminhou por estes pátios, ensinou as multidões e profetizou a destruição do templo, pedra por pedra. A purificação do templo foi um dos eventos mais dramáticos de sua vida, um ato que selou seu destino. Para os cristãos, o local é um testamento vivo das Escrituras, uma conexão tangível com Cristo. Além disso, é uma peça-chave na escatologia. Muitos acreditam que eventos cruciais do fim dos tempos estão ligados ao destino deste monte, tornando-o um sinal profético, observado com temor e atenção. O que temos, então, não é um conflito por território, mas uma guerra de narrativas cósmicas travada em um espaço minúsculo. É um jogo de soma zero, onde a vitória de uma fé é vista como a anulação da outra. Cada descoberta arqueológica, cada restrição de acesso, cada discurso político reverbera globalmente, alimentando uma tensão que parece à beira da ignição. As pedras do Monte do Templo são mais do que relíquias. São os peões e o próprio tabuleiro de um xadrez espiritual jogado pelas almas de bilhões. Este não é apenas o local mais disputado do mundo. É o epicentro de uma batalha pelo controle do passado, pela definição do presente e, crucialmente, pelo destino da humanidade. E no coração desta batalha espiritual, onde cada bloco de rocha ecoa profecias, uma verdade final emerge. A busca humana por um alicerce físico, por uma estrutura que pudesse ancorar o divino na terra, revela um anseio mais profundo por algo inabalável.
Mas e se a resposta nunca esteve na perfeição da engenharia ou no tamanho das pedras? E se esses monólitos silenciosos fossem apenas um símbolo de uma fundação infinitamente mais crucial? Uma pedra que não definiria apenas um templo, mas o próprio destino da alma humana. A pedra angular, não lavrada por mãos de homens, mas designada pela eternidade. As escrituras antigas são explícitas sobre essa pedra. Elas a descrevem não como rocha inerte, mas como uma pedra viva, rejeitada pelos construtores, mas escolhida por Deus como preciosa. Seu propósito, como em qualquer grande construção, era ser a referência absoluta. A pedra angular é a primeira a ser assentada. A partir dela, cada parede é erguida, cada ângulo é medido, cada linha é traçada. Ela garante a integridade de toda a estrutura. Sem ela, o edifício mais imponente é apenas um amontoado de ruínas esperando para acontecer. A metáfora é direta. Cristo é apresentado como esse alinhamento fundamental e absoluto. Aqui o paradoxo se revela. As pedras maciças do templo projetadas para durar milênios foram derrubadas, como foi profetizado. O templo físico, por mais glorioso, era temporário, uma sombra de uma realidade maior. Em contraste, a pedra angular espiritual rejeitada e descartada provou ser a única fundação. A destruição que visitou Jerusalém demonstrou a fragilidade de tudo o que é construído pelo homem. Mas a permanência da fé centrada nesta pedra, que sobreviveu a impérios e perseguições, testifica sobre uma construção diferente. Um templo não feito de pedras, mas de pessoas, com um alicerce verdadeiramente inabalável. Essa revelação transcende as muralhas de Jerusalém e viaja através dos séculos até nós. A questão do fundamento não é apenas histórica, mas profundamente pessoal. Cada vida é uma construção. Todos nós edificamos sobre algum alicerce, seja uma filosofia, uma carreira ou relacionamentos. A jornada por estas pedras antigas nos força a confrontar a pergunta final: sobre o que estamos construindo? Estamos assentando nossas esperanças sobre a areia movediça de ambições e ideologias passageiras? Ou sobre a rocha que as tempestades do tempo e da tragédia não podem erodir? A escolha da nossa pedra angular pessoal define o destino final de toda a nossa existência. No final, o mistério das pedras de Jerusalém se resolve. Sua magnitude não é o fim da história, mas um prefácio. Elas são um eco físico de uma verdade espiritual. A busca de Herodes por permanência através da rocha é a mesma busca que pulsa no coração de cada um de nós. As pedras clamam, não apenas sobre o passado, mas sobre o único alicerce que realmente importa. Nossa jornada por estes segredos de pedra termina aqui, mas a exploração dos mistérios da fé está apenas começando. Se esta busca por um fundamento sólido ressoou com você, inscreva-se e ative as notificações. Em breve, investigaremos como funcionava o templo em sua época de glória. Você não vai querer perder. Fiquem com Deus.